Rodrigo Filinto Ibarra Epitácio Maia nasceu em Santiago do Chile em 12 de 6 de 1970, de mãe chilena. Foi registrado na Embaixada Brasileira, o que confere a ele a condição de brasileiro nato. É, portanto, de origem chilena e, consequentemente, espanhola. Filho do brisolista César Maia. Os laços de Rodrigo com a esquerda são notórios. Foi eleito presidente da Câmara com uma votação expressiva que reuniu votos da esquerda à direita. Pois é, Rodrigo Maia chegou a ser aclamado por alguns apoiadores de Bolsonaro como o único capaz de fazer as articulações que o governo necessitava para votar as reformas importantes. Hoje, esses ex-apoiadores, como Joyce Hasselmann, atacam o governo e Rodrigo Maia se junta a eles, à esquerda e ao centrão fisiológico, possivelmente no intuito de preparar um golpe para paralisar as ações do presidente Bolsonaro e garantir as negociatas poucos republicanas do passado. Botaram Rodrigo Maia como presidente da Câmara para ser o pacificador, o articulador. E ele faz isso muito bem. Não perde uma chance de puxar o tapete de Bolsonaro. Deixa caducar MPs importantes, como foi o caso das carteirinhas de estudantes, para favorecer sabe quem? A UNE e o PCdoB. Maia vive pedindo por articulação política. Mas o que seria essa articulação que ele tanto pede? Ora, os ministros agora são escolhidos por capacidade técnica, assim como aqueles designados para cargos de segundo escalão. Então acabou a bancada de negociações, o conhecido toma lá da cá de cargos públicos. E é claro que isso deixou muita gente no Congresso Nacional extremamente insatisfeita, com seus interesses ameaçados. Dentre essa gente está o presidente da Câmara, que está se juntando a outros setores insatisfeitos com o fim da mamata, para tentar impor ao brasileiro o parlamentarismo. Querem atropelar a Constituição Federal. Isso sim é um ataque claro à democracia. Rodrigo Maia já está, inclusive, viajando, visitando chefes de Estado para falar de parlamentarismo. Apesar do chileno ter sido criado no Rio de Janeiro, ele não é fulião. O sujeito aproveitou o carnaval e foi para a Espanha, mas não no espírito de marchinha touradas de Madrid. Intenções obscuras o moveram até aquele país. Parece que a ascendência espanhola de Rodrigo Maia o deixou saudoso da antiga era dos Filipes, quando o Brasil era espanhol. Entre 1580 e 1640, as coroas de Espanha e Portugal foram unificadas e o Brasil foi durante 60 anos mais uma das colônias espanholas na América. Reinaram sobre o Brasil, portanto, os reis Filipe I, II, III e IV da Espanha. Hoje, o rei Filipe VI parece ter inspirado Rodrigo Maia a viver os tempos coloniais. E foi no melhor estilo de colonizado que Maia chegou na Espanha e descaradamente tratou de assuntos brasileiros de Estado com líderes do Reino da Espanha, que hoje é governada por uma coalizão radical de esquerda, liderada por Pedro Sánchez. Uma curiosidade sobre o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ocorreu durante seu juramento de posse. No Estado confessional católico espanhol, os primeiros ministros juram fidelidade ao país em nome dos santos evangelhos. Sánchez recusou-se a citar os evangelhos em seu juramento. Rodrigo Maia não contava, porém, com a inconfidência da embaixada espanhola no Brasil, que revelou em sua conta no Twitter que Maia e autoridades espanholas trataram da mudança da forma de governo no Brasil, de presidencialismo para o parlamentarismo. Isto sim é um ataque às instituições brasileiras, um ataque à soberania do Brasil. Bem, a sinceridade espanhola deixou Rodrigo Maia em situação embaraçosa. Depois de perceberem a escorregada que deram, a embaixada espanhola apagou o tweet. Bom, vivemos sob o alicerce do presidencialismo e até outro dia não havia problema nenhum com esse sistema. Até outro dia, quando José Sarney, Collor / Itamar Franco, FHC, Lula e Dilma / Temer estavam no poder, o presidencialismo funcionava que era uma beleza. As articulações estavam ótimas. Agora que trocou o governo, querem transformar o presidente na rainha da Inglaterra. E os deputados é que vão decidir
o que será feito do nosso dinheiro. Isso não espanta a grande mídia, os arautos do apocalipse, os democratas de auditório. E para que tudo isso? Para garantir o velho sistema, o dinheiro no bolso deles novamente, para garantir que as grandes empresas de comunicação recebam verbas de novo, como o próprio Dória está fazendo com meios de comunicação em São Paulo. Esses fatos apenas comprovam que estamos tentando viver uma democracia real. Mas essas pessoas não permitem, querem o velho sistema. Os órfãos do mensalão são implacáveis. Só que, desta vez, os brasileiros entenderam o que querem esses grupos e estão dispostos a defender o país e estão do lado do presidente. Obviamente que eles já perceberam isso. Deixa então Rodrigo Maia vem se articulando para enfraquecer cada vez mais o governo federal. Inclusive, para tirar verbas do executivo, um vídeo que circula pela internet mostra Ciro Gomes dando entrevista à Globo News e, sem querer, deu bizu, dizendo claramente que Rodrigo Maia é comprometido com a esquerda e que está ali para amenizar danos do governo Bolsonaro. Mas afinal, o que seria amenizar danos do governo Bolsonaro? Muito bem, Ciro disse que é o presidente da Câmara que nomeia comissões, que indica lideranças e que compõe relatorias especiais. E como tal, Rodrigo Maia escolheu a dedo Marcelo Freixo do PSOL como relator do pacote anticrime de Moro. E foi um estrago. O pacote foi proposto pelo governo para enfrentar a criminalidade desenfreada, inclusive a corrupção do andar de cima. Aí, uma aliança da esquerda com o centrão de Rodrigo Maia partiu para o ataque, inventando até um tal juiz de garantias para dividir o processo penal, danificar o pacote anticrime, empurrar a lei de abuso de autoridade e inibir quem investiga os parlamentares, engordar o fundão eleitoral, engessar o governo com a patifaria do orçamento impositivo. Eis algumas obras lideradas por Rodrigo Maia. O centrão quer cargos e verbas para conservar a mamata. A esquerda, naqueles de quanto pior melhor, quer inviabilizar o governo. As duas facções, hoje unidas, não se amam, mas se usam reciprocamente. E o Brasil que se exploda, pior para quem rala para sobreviver. Tem remédio para esse mal? Sim. Em 2013, quando as ruas rugiram e as redes sociais denunciaram a ladroagem, o centrão recuou. Só o povo nas ruas pode enfraquecer a aliança e quebrar o eixo do mal.